Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o computador em si. Vamos entender alguns conceitos acerca do computador e como podemos utilizar para fazer várias tarefas. Primeiro eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, clicassem no gostei, deixasse seu comentário, crítica ou sugestões, para assim podermos crescer juntos. Vamos começar. A gente já viu, né? Boa parte da história da computação. Agora vamos entender como funciona a principal ferramenta da computação, que é o computador em si. Estou mais uma vez aqui na Wikipédia. Eu uso muito a Wikipédia, tenho muito conhecimento na Wikipédia. Vou ler aqui e escrever alguns tópicos. Lá, o computador é uma máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Nessa primeira linha aqui, já vemos que o computador é uma máquina e ele pode processar vários tipos de informações. Então, o computador possui inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. Adiante nós vemos que o computador é a máquina que trata informação praticamente em todos os níveis. É a única máquina que consegue processar informações em todos os níveis. Vamos exemplificar. A TV, ressalvo algumas TVs, ela só consegue exibir imagens. Algumas já conseguem fazer mais coisas, como acessar a internet. Enfim, e o PlayStation, ou qualquer videogame aí, ou Xbox, Nintendo U, eles só conseguem... na verdade, a tarefa principal deles é renderizar jogos, que seria isso aqui, ó, processamento. Deixa eu ativar o gravador de pessoa aqui para facilitar. É o processamento de imagem, né? Processamento de imagens. Futuramente eu acho que vão integrar a realidade virtual. Tem função de entretenimento, pouca cultura. Pouca cultura. O videogame não tem tanta cultura assim. No ponto de vista final, né? Aqui temos a imagem do PDA, que é um computador de mão da Acer, com a foto da Wikipedia aqui. E vamos ler mais um pouco aqui. Vou ler, lembrando que eu sempre vou ressaltar os principais pontos. No passado, o termo já foi aplicado a pessoas responsáveis por algum cálculo. Em geral, entende-se por computador um sistema físico que realiza algum tipo de computação. Existe ainda o conceito matemático rigoroso utilizado na teoria da computação. O computador, como já foi visto bem antes, né, em nossas aulas, ele só consegue realizar cálculos. Vamos avançar mais aqui, ó. Assumiu-se que os computadores pessoais e laptops são ícones da era da informação. Vamos entender essa parte aqui, ó. Computadores pessoais são os computadores domésticos, laptops são os computadores portáteis. Hoje em dia esse termo laptop é defasado, utiliza mais notebook, ou mesmo ultrabook. E aqui tem o termo era da informação, a era pela qual estamos passando. É uma era que até onde sabe, não se sabe se haverá um fim. Talvez tenha um outro nome, como era da superinformação, da neurocomputação. E aqui temos a imagem do computador pessoal, 2 monitores, um gabinete e meu antigo PC, né? Aqui tem a história do computador. A gente já viu isso, como surgiu.
vou passar esse ponto. Aqui tem a imagem de um supercomputador, que na verdade é formado por dezenas de outros de supercomputadores, né, de mainframes, são interligados. Falando sobre Babbage, a gente já viu. Vamos avançar um pouco mais aqui. A máquina tabular, a gente já viu também. E vamos falar alguns pontos mais importantes aqui, né, para economizar um pouco de tempo. Aqui já fala do ENIAC, Enumerated Integrated Calculator, que foi um computador desenvolvido pelo Exército dos Estados Unidos. Estados Unidos que viu o potencial militar dos computadores e já tentou fazer e conseguiu fazer seu primeiro computador. Aqui já vemos a arquitetura do computador, arquitetura de hardware. Vou ler aqui para vocês. Vocês já viram isso aqui, mas vamos relembrar. Mesmo que a tecnologia utilizada nos computadores digitais tenha mudado dramaticamente e desde o princípio dos computadores da década de 1940, quase todos os computadores atuais ainda utilizam a arquitetura de von Neumann, proposta por John von Neumann. Aqui é aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. John von Neumann foi o cara que criou a arquitetura. Ele imaginou, teorizou e os outros cientistas, projetistas, criaram um computador baseado na arquitetura de von Neumann. Segundo a arquitetura, os computadores possuem 4 seções principais: unidade lógica e aritmética, unidade de controle, memória e os dispositivos de entrada e saída. Essas partes são intercoordenadas por barramentos: a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, os registradores e a parte básica de entrada e saída são conhecidos como a CPU. Aqui vemos um computador, um desktop, aqui o monitor, teclado e mouse. Aqui é a saída das informações visuais, as entradas por texto, movimento e cliques. Aqui é a placa-mãe, tudo isso aqui é a placa-mãe. Claro que esse esboço foi feito para uma melhor interpretação, isso aqui fica dentro dessa caixa aqui, o gabinete. Aqui a fonte, aqui o HD, drive de DVD. Aqui as placas de rede, memória RAM e o socket do processador e o processador. Isso aqui pode variar um pouco, tá? Mas basicamente o computador é isso aqui. Agora vamos ver como funciona um dos principais componentes. É o que ele que define a velocidade do computador. É um dos principais que define a velocidade do computador, tá? Que é o processador. Falando sobre processamento aqui, ó. O processador, o CPU, é uma das partes principais do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas ou processa dados está diretamente ligada à velocidade do processador. A gente, quando está usando o computador, diria que uns 70, 80% do desempenho depende do processador. Porque a memória RAM ela só vai chegar ao seu limite quando você tiver muitas aplicações abertas ou então um sistema que está usando muita memória RAM. Já o processador não, ele é utilizado em tempo real, ele muda muito drasticamente. O que mais demanda processamento são jogos, programas pesados, programas de cálculo, de renderização, edição de vídeo, tá? Edição de vídeo consome muito processamento. E a internet, navegar na internet não é uma coisa que demanda tanto processamento, apesar de que as páginas são interpretadas e isso também exige certo processamento. Mesmo que você tenha uma internet super rápida, você não vai sentir tanta diferença na navegação por causa do processamento. Um computador bem rápido, ele
suprime essa diferença. Um exemplo disso é o Chrome. Google Chrome utiliza umas tecnologias de aceleração de navegação que consome muito processamento. Chega ao pico o processador. Claro que estou falando de um processador de baixo custo, um Celeron, um Dual Core, até mesmo um i3. Memória RAM também, gasta muito memória RAM o Chrome. Mas a tecnologia de navegação dele é excelente. Está falando sobre a unidade lógica e aritmética, a ULA, e a unidade central do processador, que realmente executa as operações aritméticas e lógicas entre dois números. Esses dois números são 0 e 1, tá? Seus parâmetros incluem, além dos números operandos, um resultado, um comando da unidade de controle e o estado do comando após a operação. O conjunto de operações aritméticas de uma ULA pode ser limitado à adição e subtração, mas também pode incluir multiplicação, divisão, funções trigonométricas e raiz quadrada. Algumas podem operar somente com números inteiros, enquanto outros suportam o uso de ponto flutuante para representar números reais, apesar de não possuírem precisão limitada. Esses números em ponto flutuante aqui, eles são utilizados na computação mais avançada e um processador que se lida apenas com instruções ULA com números inteiros é bem mais rápido. Só que a eficiência dele de engenharia não é tão alta e a potência de um processador pode ser calculada através do número de cálculos em ponto flutuante. Um exemplo disso é supercomputadores. Os supercomputadores têm altíssimas taxas de cálculos em ponto flutuante por segundo. Aqui falando de unidade de controle, que não muda muita coisa. Vamos falar agora sobre a memória. Aqui, memória. A memória é um dispositivo que permite ao computador armazenar dados por certo tempo. Aqui está falando de memória RAM, tá? Memória RAM. Não confundir com a memória do HD, do disco rígido. Atualmente o termo é geralmente usado para definir memórias voláteis, como a RAM, mas seu conceito primordial também aborda memórias não voláteis, como o disco rígido. Parte da memória do computador é feita no próprio processador. O resto é diluído em componentes como memória RAM, memória caixa, disco rígido, leitores de mídias removíveis como disquete, CD e DVD. Aqui a gente pode ver que memória é um conceito bem abrangente, mas especificamente quando a gente vai falar memória, a gente está falando da memória RAM, tá? A gente falar memória, se vê que é memória RAM. A gente falar HD. A menos que a gente utilize um tempo isso, memória do pendrive, memória do cartão, mas memória geralmente é memória RAM mesmo. Nos computadores modernos, cada posição da memória é configurado para armazenar grupos de 8 bits. 8 bits, 1 byte. 1 byte. 1 bit é o número 0 ou 1, tá? Então, 1 byte é uma sequência de 8 números. Dentre esses 8 números estão alternados zeros e uns. Cada byte consegue armazenar ou representar 256 números diferentes, de 0 a 255 ou de menos 128 a 127. Está falando sobre a quantidade de dados que podem ser representados em byte. 8 bits pode ser expresso por 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Para armazenar números maiores, pode-se usar diversos bytes consecutivos, geralmente 2, 4 ou 8. Agora, se vocês quiserem pesquisar aí, eu vou dar apenas um formato de informação sobre um formato, né? O bitmap utiliza formato de imagem, creio que seja em formato de imagem em geral. Utilizam 3 bytes para cada pixel, e isso não muda para um arquivo de áudio ou de vídeo. De vídeo deve ser a mesma coisa, de áudio não tenho toda certeza. E arquivo de texto com certeza é 1 byte, ele armazena
uma letra, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, essa palavra afirma aqui, ela tem 7 letras. Essa palavra aqui ela gasta 7 bytes. Em uma imagem aqui, ó, essa imagem aqui, ó, cada pixel está utilizando 3 bytes. É uma frequência, uma intensidade das 3 cores primárias: o vermelho, verde e o azul. Fica um pouco difícil de entender. Acredito que o iniciante não seja tão simples, mas vocês vão entender isso mais adiante. Byte armazena aí informações. Só que existe certos diferenciais na memória RAM, como velocidade de operação, largura, número de canais, a quantidade de memória RAM. Então, a memória primária é aquela acessada diretamente pela unidade lógica aritmética. Tradicionalmente, essa memória pode ser de leitura escrita, RAM, ou só de leitura, ROM. Essa memória ROM aqui, que é Read Only Memory, que é uma memória só de leitura, ela é utilizada para gravar BIOS. Quando você liga o computador, ele precisa ler algumas informações, e essas informações ficam na BIOS. E você só pode ler a BIOS, não pode gravar. Já a memória RAM não. Quando você está iniciando o sistema lá, essa memória RAM já começa a ser utilizada pelo sistema operacional e sucessivamente pelos programas que você vai utilizando. E ela tem a duração do ciclo. Quando você desliga o computador, essa memória RAM é desativada, os arquivos são apagados. Por isso que você tem que salvar os arquivos que ficam lá abertos para serem gravados. Mas quando você hiberna o computador, essa memória RAM não é perdida, ela fica armazenada. Quando você hiberna o computador, essa informação não é perdida. Mas é sempre recomendado salvar os arquivos constantemente, porque de uma hora para outra pode haver uma queda na eletricidade. Houver uma queda na eletricidade, esses dados são perdidos. Diferente do HD. No HD, os arquivos podem ser abertos mais tarde. Memória RAM, já expliquei. Memória RAM tem os tipos, tá, de memória RAM. O padrão atual é DDR3. Antigamente o padrão é DDR2. Aqui está falando sobre a memória RAM, Read Only Memory, isso aqui já expliquei a vocês. Aqui, ó, é aquela que só pode ser lida e os dados não são perdidos com o desligamento do computador. Aqui está uma placa, e essa placa aqui ela tem a memória ROM nela, que tá a BIOS. Essa empresa aqui, ó, American Megatrends, acredito que ela seja a maior produtora de memória ROM. Todos os computadores que eu tive, ela estava impressa. Esses Megatrends aqui, ó. Tem outros aqui também, ó. Tem BIOS, que esqueci, bicho ignorante operando o sistema. Brincadeira, tá? BIOS, eu esqueci a sigla, mas não muito difícil. Memória secundária, que são os HDs ou SSD, se você tiver SSD. A memória secundária, ou memória de massa, é usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o desligamento do computador por um longo período de tempo. Exemplos de memória de massa incluem o disco rígido e mídias removíveis, como o CD-ROM, o DVD, o disquete e o pendrive. Isso aqui não é muito difícil de entender, né? HD. Tá falando aqui sobre desempenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso faz com que o acesso a essa memória seja mais lento que o acesso à memória primária. Memória primária e memória RAM. Para isso, cada dispositivo encontra-se com buff de escritura para melhorar o desempenho, o melhoramento do desempenho.
a leitura no HD é demasiado lenta. Então, o HD tem um buffer. Quando você for procurar um bom HD, procure verificar a quantidade de memória buffer que ele tem. Essa memória buffer, ela é um bloco de informação que não é muito difícil de entender. Posteriormente, quando nós formos lidar com arquivos, a leitura de arquivos, nós vamos entender como funciona essa memória buffer, que é uma transição do HD, memória RAM, e o programa final. Eu vou exemplificar aqui basicamente como funciona a memória buffer com um simples exemplo. Quando você vai abrir um arquivo, imagina um filme em Full HD, deve dar uns 10 GB. Seu computador só tem 4 GB. Quando você abre um arquivo, você imagina que esse arquivo é carregado na memória RAM. Se você tem 4 GB de memória RAM, como você vai abrir um arquivo de 10 GB que está no seu HD? Aí daí que entra a memória buffer. O buffer, que são blocos de memória de transição, eles fazem com que você utilize apenas partes do bloco. Aí quando você vai abrir esse filme de 10 GB, você não abre ele todo de uma vez, você vai abrindo blocos. Quando o filme vai sendo executado, esses blocos vão alternando. Não sei se ficou claro, mas basicamente isso. A gente vai lidar com essas informações mais adiante. Que é a entrada e saída. E entrada e saída, basicamente a gente está falando de mouse e teclado, mas pode ser muita coisa. Entrada e saída pode ser monitores, pode ser até conhecimento de gestos, pode ser considerado uma entrada e saída de informação. Isso aqui não é muito importante do ponto de vista da teoria da computação. Básico isso aqui, bem básico. Mouse, você manda informações lá, tem barramentos que falando sobre a comunicação de um computador para o outro. E aqui está a parte principal, o ponto que eu queria chegar, que é a arquitetura de software, ou seja, as instruções, aquilo que eu vinha falando antes, que vamos ver essa parte aqui, ó, Assembly Program. Aqui é um trecho de código em Assembly. Isso aqui foi linkado, compilado. Isso gera a código binário, a linguagem de máquina. Aí, se vocês prestarem atenção, quando a gente estiver programando, vocês devem estar vendo. Isso aqui pode ser escrito direto. A gente imagina um programa simples, como por exemplo, somar dois números. Um programa para somar dois números pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, só em zeros e uns. No entanto, não é viável e seria uma loucura fazer isso aqui. Então a gente utiliza uma linguagem que facilite a interpretação do lado humano. A gente imagina isso aqui, ó. Isso aqui já é uma linguagem de programação de nível muito baixo, tá? Assembly. E existem linguagens ainda com nível muito mais próximo do ser humano, como Java, Python, C++. Em Assembly ainda é preciso muito código, aí foram evoluindo as linguagens. A gente já está num nível bem alto, vai chegar a um ponto em que nem será mais preciso linguagem de programação, apenas talvez alguma instrução por comando de voz ou digitando alguma coisa lá, o computador vai saber gerar código de máquina. Olha que isso aqui não estou falando de 5, 10, estou falando de 30, 40 anos. Aqui, ó, a principal característica dos computadores modernos, o que os distingue de outras máquinas, é que pode ser programado. Isso significa que uma lista de instruções pode ser armazenada na memória e executada posteriormente. Isso aqui basicamente surgiu quando o pessoal que trabalhava com os computadores, ou seja, os computistas, não sei nem se esse termo existe,
eles viram que eles podiam solucionar problemas utilizando o computador. Aí eles pensaram que naquele tempo, né, era um programa de computador, era uma sequência de conexões lá. O computador não tinha um teclado e um mouse, ele só tinha uns conectores de fios. E o programa de computador basicamente era conectar aqueles fios em uma ordem diferente, e eles salvavam isso no papel, a ordem das conexões lá, e aquilo era um programa de computador. Alterando as conexões, alterava-se o resultado do programa. Só que mais tarde se notou que era possível criar um programa de computador que não precisasse ser, digamos que, criado na hora. E quando você fosse executar uma tarefa, você ia ter que conectar os cabos novamente, e isso demandava tempo. Então eles tiveram a ideia de criar uma maneira de armazenar essas instruções. Daí que surgiu o termo instruções. E isso é basicamente isso. Você faz qualquer coisa lá, tipo um programa para abrir um arquivo. Quando você for usar de novo, você não vai executar os mesmos comandos. É a mesma lógica por trás de scripts. Um script, ele faz uma sequência de como isso aqui faz. Isso aqui é um código de linguagem, um script, por exemplo, um script em Bash ou em Batch, arquivo Notes no Windows. Ele executa uma sequência de instruções, e a ideia de você salvar é que você, em vez de ter que digitar tudo novamente, você só abre o arquivo, ele executa as instruções e está feito o serviço. Aqui, as instruções são representadas no computador como números. O código para copiar poderia ser 007, por exemplo. O código particular de instruções que um computador possui é conhecido como a linguagem de máquina do computador. Na prática, as pessoas escrevem instruções diretamente na linguagem de máquina, mas em uma linguagem de programação, que é posteriormente traduzida na linguagem de máquina através de programas especiais, como interpretadores e compiladores. Aqui vale ressaltar que existe uma diferença gigantesca entre interpretadores e compiladores. O ideal numa linguagem de programação é que ela seja compilada, porque quando você for executar o programa, ele já vai ler direto o programa, então vai ser bem mais rápido. Uma linguagem interpretada, quando você abre, um exemplo é JavaScript, ou existem outros exemplos como Basic. Quando você abre, o programa passa por um interpretador. Esse interpretador ainda tem que converter para linguagem de máquina e executar. Por isso que demanda mais tempo linguagem interpretada do que compilada. Linguagens compiladas tem C, C++, interpretadas em Basic. O Java até certo ponto é interpretado. Aí vamos seguindo. Algumas linguagens de programação se aproximam bastante da linguagem de máquina, como Assembly, linguagem de baixo nível. Por outro lado, linguagens como Prolog são baseadas em princípios abstratos e se distanciam bastante dos detalhes da operação da máquina, linguagem de alto nível. Prolog, que é uma linguagem utilizada na área de inteligência artificial, é uma linguagem totalmente diferente de qualquer outra, no ponto de vista do programador. É uma linguagem mais científica, não é uma linguagem de mercado, é uma linguagem científica. Aqui tem falando só mais instruções. Instruções aqui, vamos lá, programas de computadores. Programas de computador é o que eu estou utilizando agora para gravar essa aula, para mostrar o conteúdo da aula, para editar essa aula. Estamos rodeados de programas de computadores dos mais variados tipos. E se você tiver a capacidade, ou até a habilidade, ou simplesmente a prática, vocês poderão criar seus próprios programas. E qual a finalidade disso? Bem, no meu caso, eu aprendi a programar não para fazer programas do quais eu tenho ou semelhantes ao que eu posso ter, né? A minha ideia é criar aquilo que não existe
ou que é difícil de ser encontrado no mercado, porque você estuda aí certo tempo para criar um bloco de notas. Imagina você estudar um tempo, criar um bloco de notas e você nem vai utilizar, porque você vai utilizar o próprio bloco de notas do Windows, que é mais eficiente. Então não tem tanta vantagem nesse quesito, porém vocês podem criar um programa da maneira como vocês queiram, distribuir, né, por seus amigos, ou até mesmo ganhar grana com isso, vendendo. Mas é preciso, para vender, é preciso desenvolver produtos de alta qualidade, diferente de você distribuir gratuitamente. Aqui, ó, programas são simplesmente grandes listas de instruções para o computador executar. Aquilo que eu falei antes, é um programa, você faz, ele faz alguma coisa. Listas de instruções, basicamente é você tá lá e você tá lá, né, criando um programa. Aí você escreve lá 30 linhas. Cara, isso aí quando for traduzido para assembly vai dar centenas, talvez milhares de linhas serão equivalentes. Mas existem vários tipos de programa da computador. Existem os que utilizam algumas ferramentas, alguns dispositivos. Os dispositivos que um programa geralmente não utiliza é a câmera, o webcam e o microfone. O teclado e mouse são padrão para praticamente qualquer programa. O teclado e mouse são padrão, né? Aqui os computadores não têm a sua extraordinária capacidade devido a conjunto de instruções complexos. Apesar de existir diferença de projeto com CPU com maior número de instruções mesmo mais complexas, os computadores executam milhões de instruções simples combinadas, escritas por bons programadores. Para entre aspas aqui, porque infelizmente isso aqui é difícil no mercado. Essas instruções combinadas são escritas para realizar tarefas comuns, como por exemplo desenhar um ponto na tela. Tais instruções podem então ser utilizadas por outros programadores. Isso aqui pode estar falando do código-fonte. Vamos mais adiante. Hoje em dia, muitos computadores aparentam executar vários programas ao mesmo tempo, o que é normalmente conhecido como multitarefa. Na realidade, a CPU executa as instruções de um programa por um curto período de tempo. Em seguida, troca para outro programa e executa algumas de suas instruções. Isso cria a ilusão de vários programas sendo executados simultaneamente, através do compartilhamento do tempo da CPU entre outros programas. Aqui está falando uma grande revolução na computação, que foi quando os projetistas de software pensaram em executar mais um sistema, mais um programa ao mesmo tempo. Só que o computador só tinha um núcleo, só tinha um processador. Isso hoje em dia não é uma realidade constante. Geralmente um computador hoje, no mínimo, tem dois núcleos. E aí entra o processo time sharing. Esse processo time sharing, que significa tempo compartilhado do processador, permite a execução de vários programas em um mesmo núcleo. Como o computador executa tarefas em uma velocidade e que o ser humano não consegue perceber a alternância das tarefas, então ele pode executar várias tarefas. A gente não consegue nem visualmente perceber essa troca de tarefas. Ficam rodando aí vários programas de dezenas. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Meu computador deve estar rodando 1200 threads, ou seja, seria como se ele estivesse rodando no momento 1200 programas. Claro que não está rodando 1200 programas, está rodando no máximo 10, 20 programas agora. Mas esses programas utilizam bloco do processador. Alguns utilizam muitos como um navegador, porque quando você está no navegador e tem lá 5, 6 abas abertas, ele precisa carregar todas em um curto período de tempo. Ele precisa dividir a tarefa, e a computação
dos dias atuais, o paradigma da computação multithreading é justamente esse: você tirar o proveito máximo do processador, né, independente do número de núcleos, independente da velocidade do clock. E projetar um programa de computador é uma tarefa. Projetar um programa de computador é uma tarefa fácil. Projetar um bom programa de computador é o que é difícil. Porque o desempenho hoje em dia é uma coisa, não é tão fácil de atingir via hardware, mas software ainda assim é tangível. Aqui é o sistema operacional, que basicamente o sistema operacional é um programa que é o programa primário de comunicação com o computador. Ele funciona como intermediário entre o programa e o computador, tá? Isso aí é irrefutável. Você não vai conseguir rodar um programa sem ter um sistema operacional, a menos que seu programa seja um sistema operacional. Só que não vou entrar em detalhes, que isso é muito complexo. Até mesmo cientistas famosos não entraram nessa questão. Por exemplo, o cara que criou o Java, não lembro o nome dele agora, mas ele, por parte, ele entendia assim como se projeta sistemas operacionais. Tanto é que ele criou a máquina virtual do Java, né? A máquina virtual do Java é como se fosse um sistema operacional. Tanto é que pode ser chamado de um SL virtual, né? Impactos do computador na sociedade. Aqui está falando muita coisa. A gente não precisa nem estar falando sobre isso aqui agora muito, porque você está falando que o computador aqui mudou quase tudo, nossa visão do mundo, do espaço. Aqui tem uma ilustração de como seria a internet. Seria como se fosse todo o universo conectado. E aqui está falando sobre classificação de computadores a partir do seu poder de desempenho. Vamos dar uma lida aqui, ó. Microcomputador, também chamado de computador pessoal ou ainda computador doméstico, segundo a lista dos top 10 flops, chegam atualmente aos 107 gigaflops. Aqui, ó, 107 gigaflops. Mas tá falando do Intel Core 7 980X ou X, né? O computador doméstico chega a 107 gigaflops. Claro que isso aqui é para um i7, um dual core, um i3 aí deve chegar nas faixas de 30 e 40 gigaflops. E isso é uma velocidade muito grande. Nos anos 90, isso aí era a velocidade de um supercomputador. Hoje temos essa velocidade em casa. E pensar que futuramente a gente pode ter um computador em casa com 1 teraflop de processador. Mas vocês vão ver que é possível sim ter um teraflop, 2 teraflops de processamento em casa. Não é uma coisa barata, não é uma coisa viável até certo ponto, mas futuramente eu vou demonstrar a vocês como utilizar 1 ou 2 teraflops. Então o poder de computação é tão grande que eu já tenho algum tempo de pesquisa aí nesse ramo e vamos posteriormente falar sobre isso. Pode demorar algum tempo, porque ainda vou pesquisar muita coisa, mas vamos lá, né? Aqui, ó, console ou videogame ao mesmo tempo função e capacidade. Não chega a ser um computador propriamente dito, mas os atuais PlayStation 3, Xbox 360 alcançam 218 115 gigaflops. Aqui, cara, o PlayStation 3 tem 218 gigaflops, 2 vezes mais que um Core 7, tá? E um videogame, aí vocês perguntam, cara, um videogame tem bem mais poder de processamento que um computador. E por que isso acontece? Isso acontece porque os gráficos, né? Os jogos demandam muito gráfico e para processar esse gráfico eu preciso de muito poder de processamento. A diferença é que o PlayStation 3 ele utiliza GPU processamento, e GPU ela tem muito mais poder de processamento do que os processadores, porque os processadores também processam instruções diferentes das GPUs que são especializadas em cálculos, como renderização. A renderização necessita de muito cálculo. E daí que
Por isso que os videogames têm bem mais poder de processamento. Aqui está falando sobre mainframe, ó. É um computador maior e mais poderoso. Na casa dos 20 a 80 teraflops. Tem como chegar a 20 teraflops em casa hoje? Tem, cara. Tem como ter 20 teraflops hoje em casa. Não é uma coisa nem um pouco barata, mas um computador aí nessa faixa aqui deve custar uns 300 mil, 400 mil. Não é uma coisa que você pode ter em casa, mas existem outras maneiras de se ter um supercomputador em casa, como cluster, aglomerado de computadores. Não é uma coisa que vale a pena de se ter, mas não vale a pena na questão custo-benefício. Mas aqui, ó, vamos falar sobre supercomputador muito maior em dimensões, pesando algumas toneladas, é capaz de, em alguns casos, efetuar cálculos que levariam 100 anos para serem calculados em um microcomputador. Seu desempenho ultrapassa 8 teraflops, chegando a, isso aqui, ó, tá 1,75 petaflops, já foi superado, tá? Isso aqui é dados antigos. Um computador chega a 30, passa a 30 petaflops, desculpem, eu estou um pouco cansado já. E o computador que chegou a ultrapassar 30 petaflops foi o Tianyi 2, computador chinês. Os Estados Unidos já querem superar. Tanto é que os Estados Unidos precisam criar uma usina hidrelétrica para montar um computador deles, para vocês terem ideia de quão demasiado em termos de eletricidade e processamento de computadores tem que ser. É preciso criar uma usina para alimentar um computador. Na verdade, dezenas, centenas de computadores. Não são computadores comuns, são os melhores dos melhores e juntos ainda para montar um computador melhor ainda. E a complexidade disso aqui, acredito que seja software. Rodar um software no computador isso não deve ser nada fácil. É preciso ter os melhores do mundo para criar software nos computadores. E são caras que têm muitos anos de experiência. No entanto, nós vamos aprender que criando aplicações relativamente boas para um computador, seguindo algumas regras básicas, não é impossível. Até algum certo ponto, algumas aplicações vão utilizar padrões internacionais ou até mesmo ramos de pesquisa que não são muito explorados afora. São alguns padrões que são utilizados, mas não são muito abertos ao público. Bem, pessoal, eu acho que é isso aí, né? Aqui a gente já viu suficiente sobre o computador. Deu pra dar uma entendida aí no vídeo do Bytes, história do computador. A gente já viu muito na primeira aula. E agora a gente vai adentrar mais em programação, tá? Vamos falar sobre Hello World. E só relembrando aí para vocês se inscreverem no canal. A gente vai fazer muita coisa aqui ainda. Se inscreva no canal, clique no gostei, comentem, dão sugestões. Desculpem, estou gaguejando já. Deixem sugestões aí pra gente. Podem deixar links, tá? Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem deixar links de programas em C#. Pode ser qualquer programa aí. Eu dou o que vocês acham interessante. Eu dou uma olhada depois, comento com vocês, explico alguns trechos. E é isso, pessoal.